Você já está sabendo desta programação super personalizada Amazônia com Fly no Otterboat? Trata-se de uma expedição de 7 dias que é para você que gosta da área botânica, se envolve aí por plantas, as espécies e variedades de subbosque, que leva seu apreço pela coleção de plantas para além da própria coleção, com segurança e conforto quase que exclusivos que o Otterboat de Gilberto Castro pode oferecer. E mais, se você está vivendo aquela fase de vida com muito trabalho, muito estresse, muito cansaço, situações muito comuns aí em centros urbanos, nessa nossa rotina maluca relacionada ao trabalho, eu posso te garantir que esta programação na Amazônia, tudo isso vai te garantir um bem-estar inexplicável. Salvem meus queridos plantoides, colecionadores, tudo bem com vocês? Mais um episódio dos Jardineiros Urbanos pro Fly e o assunto de hoje é sistema de nutrição novamente. É uma brincadeira aí, melhor dizendo, é um projeto piloto, são testes que eu tenho realizado aí para a Monstera Lab, a família está crescendo, a gente tem Monstera Lab, a gente tem Advanced Pro, a gente tem Ignition Baby e a partir de hoje a gente vai entender juntos aí qual que é a diferença entre Monstera Lab, Advanced Pro e de repente um trabalho conjugado entre os dois. Para o teste de hoje eu elegi 6 plântulas do mesmo híbrido, mesmo Anthurium híbrido, Anthurium Papillilaminum regardens X pedatum. Serão 6 plântulas mais ou menos com o mesmo porte. A gente vai dividir em 3 grupos de 2 plântulas para cada grupo. E ao final do episódio a gente vê juntos como eu manipulo Ignition Baby nas sementes. Você que tem produzido seus híbridos, você que tem produzido suas espécies aí a partir de sementes, Ignition Baby pode favorecer na proteção e desenvolvimento, germinação das sementinhas. Eu estou com uma infrutescência já em fase final de frutificação, começando a liberar os frutinhos de um aperfeiçoamento genético do Anthurium Papillilaminum. Peguei 2 morfotipos, 2 ecótipos, 2 variedades, fiz esse cruzamento, as sementinhas aí estão vindo, ou melhor, os frutinhos estão vindo aí, e bora brincar também ao final do episódio. E assim a gente percorre e perpassa pela família Monstera Lab. Aqui estão então os frutinhos que a gente vai trabalhar mais ao final do episódio, aplicando o Ignition Baby para entender um pouco mais também para que serve esse produto, quando o assunto é sementes, germinação. Bora abrir a caixa de umidade aqui, de um dos casos, do caso em questão. A gente vai trabalhar aqui então com esses carinhas aqui, ó. Eu tenho mais desenvolvidos exatamente 6 indivíduos aqui, e a gente está falando do Anthurium Papillilaminum regardens X pedatum, tá? Primeira coisa, ó, vou mostrar aqui uma muda cujo tamanho está mais ideal para individualização em vaso. Antes da gente tratar propriamente sobre o sistema de nutrição, que a gente vai testar aqui, mostrar para vocês, ó. Para mim, essa plântulazinha aqui é o que está apresentando o tamanho mais ideal para individualização em vaso, tá? Eu considero que esse carinha aqui tá de bom tamanho. A menor aqui, que vai fazer parte do teste e vou individualizar, é essa aqui, ó. Também já dá para colocar
em vasinho individualizado, tá um tamanho relativamente razoável. Deixa eu colocar lado a lado aqui, ó, só para vocês verem a diferença. Esse para mim é o ideal, e esse aqui já dá para fazer também. A gente nota boa diferença no tamanho do sistema radicular, ó, desse e desse. E bora lá então. Primeiro então eu vou individualizar aqui, separar esses 6 carinhas aqui. Vão sobrar poucos. Vai sobrar um indivíduo que está bem atrasado. Eu já tirei outros carinhas desse. Deram poucas sementes germinaram, para falar a verdade, deste caso híbrido aqui. Para individualização de vaso aqui, no caso de esfagno, que a caminha para a sementeira poderia ser vermiculita, eu tiro aqui o máximo de esfagno possível, tá? Eu extraio aqui o máximo de esfagno possível das raízes, porque esse esfagno aqui, ele pode apodrecer, mas é mais uma precaução básica do que, nossa, cuidado, é muito perigoso se deixar esfagno e tal. Não é tanto assim. Tô com 6 mudinhas, tá? Vou meio que formar as duplas de 3, né? De 3 grupos, mais ou menos com portes equivalentes, uma maior e uma menor, para que o teste fique mais eficiente possível, né? Eu vou separar em grupos meio que equivalentes de tamanho para o teste da sequência. Tá aqui. Um ponto importante aí nesse processo, que é bom ressaltar aí, é que estamos aqui em São Paulo a 16 graus. 16 graus, manipulando plantinha assim desse jeito, nesse frio, não convém, tá, gente? Estou fazendo isso por quê? Porque eu tenho aqui caixa de umidade, elas vão para uma caixa de umidade e elas vão ficar no indoor sob efeito da iluminação Grow Light, iluminação artificial aí que vocês têm visto eu trabalhar também. E pelo fato de estar indoor, a temperatura é um pouquinho mais alta, caixa de umidade, aquela proteção de umidade constante, iluminação Grow Light e uma temperatura um pouquinho mais elevada por estar no indoor. Se você tem esses recursos, ótimo, pode fazer, tá? Pode fazer tranquilamente. Se você não tiver, a incidência aí de estresse e perda vai aumentar aí pelo menos uns 20, 30%. Legal, passada então essa recomendação de relação de clima ideal para manipulação versus recursos possíveis aí para mitigar, minimizar perdas e sofrimentos, bora lá então explicar para vocês. Grupo 1, Monstera Lab apenas, nessas duas plântulas. Eu peguei a maior zona com a menorzinha. E aqui, mais ou menos na média de tamanho, e aqui também. Grupo 2 vai ser Monstera Lab intercalado com Advanced Pro. Como assim? Eu vou borrifar Monstera Lab ou Advanced Pro nesses carinhas uma vez por semana. E o grupo 3, Advanced Pro. No grupo 2, que são esses dois carinhas aqui, numa semana Monstera Lab, na semana seguinte Advanced Pro. Aqui, semana a semana Advanced Pro e aqui, semana a semana Monstera Lab, tá? Falando em substrato, como é que tá o substrato? Já está o mesmo, idêntico a todas as minhas plantas aqui, os anthuriums e tudo mais. Eu já misturo aqui no mix de serrapilheira, casca de pinos, casca de arroz carbonizada, carvão, perlita. Eu já misturo aqui um pouco de bocashi e um pouco de cote, aquela misturinha aqui. Quando eu preparo o substrato, eu já aplico essa nutrição, mas sempre que eu replanto, eu vou lá e já dou um boost de leve aqui, tá? São plântulazinhas, então a gente evita excesso de adubo aqui, tá? Como é de lenta liberação, o bocashi é um pouco mais rápido do que o cote, a gente não tem que esquentar muito a cabeça, tá? Porque vai liberando aos poucos, então não vai dar overdose. Então no substrato, no mix já tem essa mistura e depois no acabamento, quando eu faço replante, eu jogo por cima aqui sobre o substrato essa mistura de cote e bocashi.
Daí eu entro com a rega básica, sempre priorizando aquele vazamento embaixo, né? Pode ser que por causa do frio, da temperatura, eu tenha perda aqui no teste de alguma das mudas. Pode ser, tá? Não estou totalmente isento, mesmo com esses recursos todos de caixa de umidade e tudo mais. E isso vai fazer parte, inclusive, do piloto aqui que vocês estão observando comigo se acontecer. Então a gente já está prevendo aí todas as possibilidades. Pode ser que ocorra perda, né, de uma dessas mudas aqui. Elas estressam, elas estão se adaptando aqui a um novo substrato. Era um substrato praticamente inerte, que é o esfagno, e de repente vem aqui um substrato bem enriquecido, né? Legal, vocês vão notar então, ó, que o fundo da bacia, ou melhor, da caixa de umidade, tá com uma aguinha. É o que eu falo. O substrato já é bastante inerte. O que está entregando aqui enriquecimento e nutrição é o cote e o bocache e já a aplicação aqui em cima. Então, essa aguinha aqui, ó, lá do fundo, que é a mesma coisa das bacias dentro das estufas verticais ou dos pratinhos lá no rack da sala. Eu costumo deixar essa aguinha no fundo para a questão da umidade. Na hora que eu tampar, aquela água também vai ciclar aqui dentro, a água nos seus diversos estados, tá? Para hidratar as plantas e também eu sei que elas gostam. Esse procedimento aqui de substrato bastante inerte, combinado com essa aguinha de fundo, tem dado super certo aí há alguns anos aqui. Vocês têm notado os resultados aí de crescimento. Não há apodrecimento de raízes, que é a grande questão aí, né? Legal, então estão regados, nutridas em termos de padrão de substrato. E agora, obviamente, eu não vou borrifar aqui assim, direto, porque senão vai contaminar. No caso de Monstera Lab, para esses dois carinhas aqui, a dosagem vai ser de 50 ml para 1 litro, que é a média de dosagem aí recomendada e todos vocês que já adquiriram Monstera Lab estão utilizando aí numa média, tá? No caso aqui do Advanced Pro, é piloto, ainda não está no mercado, beleza? No caso de Advanced Pro, a relação vai ser de 10 ml, é mais concentrado, 10 ml para 1 litro nesses dois carinhas aqui. E nos carinhas aqui do meio, eu vou começar com o Advanced Pro nessa primeira semana, ou seja, hoje, e na semana seguinte, Monstera Lab, e a gente vai acompanhando juntos esse processo. Borrifador verde, Monstera Lab. O branquinho aqui de 500 ml, Advanced Pro. Aliás, aqui tem 1 litro. Não, um pouquinho mais de 500 ml. Aqui tem 1 litro. Beleza. Vamos então pegar primeiro as plântulas aqui, Monstera Lab. Faço um drenchzinho, né? Quem não sabe o que é drench, tá aí na tela o link para entender. Lembrando que é bom a gente borrifar, quando o assunto é adubo foliar, todas as partes verdes. E o drenchzinho também vale a pena ser feito, tá? Então, a dupla Monstera Lab está devidamente nutrida. Vamos passar agora para a dupla Advanced Pro. Tá aqui. Drenchzinho. Tá bem frio, viu, gente? Os líquidos aqui estão gelados. Tá aqui. E a dupla do meio, eu começo com Advanced Pro também. A tampa aqui ficou meio contaminada com a experiência, né? Contaminada entre aspas, vou dar uma lavada aqui.
Legal. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A priori, o Advanced Pro, a gente estava trabalhando aí inicialmente para Drench, né? Meio que tentar trazer um pouco dessa cultura, que é uma adubação líquida, um sistema de nutrição líquido bastante eficiente para a gente fazer a rega. Só que aí, fui para a Amazônia, fui para o Rio de Janeiro, estou dando os rolês aí, tipo invasão plantoide, recebi visita do queridão Marcos Nadruz, e aí o que acontece? Eu esqueci, abri o jogo para o Juliano e falei, eu esqueci de fazer Drench, mas é justificável. Por quê? É muito diferente de quando veio o Monstera Lab. Porque o que acontece? Eu já estou acostumado, habituado, já estou com a cultura de utilizar recursos sólidos sobre o substrato. Eu tenho utilizado atualmente o quê? Cote mais bokashi, tá certo? A sensação, embora falsa, a sensação é que um adubo líquido sobre o substrato, ele vai se dispersar, ele vai embora, vai lavar lá e tchau, vai escorrer pelos furos de baixo e já era. Embora eu saiba, tecnicamente, conversado muito com o Juliano, que os ácidos fúlvicos e úmicos contidos aqui, na relação catiônica, né, naquela relação de polo negativo e positivo dentro do substrato, ele segura, ele é feito com muita eficiência para segurar todos os nutrientes. Mas é psicológico. Como eu já estou acostumado com a ideia de recursos sólidos sobre o substrato, de lenta liberação e absorção, eu usar mesmo um Advanced Pro cheio dessas capacidades técnicas aqui, me dá a sensação de que vai lavar, vai ralo abaixo, vai buraquinhos abaixo. E aí então a ideia de dar continuidade com Drench não fixou, não me convenceu, né? Psicologicamente falando. E isso deve replicar, isso deve reverberar aí em dezenas ou centenas de pessoas também. Tá? O sentimento de recursos eficientes sólidos sobre o substrato resolve esse vazio, essa sensação de que a planta não está sendo nutrida com líquido. Daí o Juliano falou, pô, faz todo sentido isso que você está me falando, realmente é muito interessante mesmo e se aplica, tá? Um engenheiro agrônomo trazendo essa positivação à ideia. E aí, o que aconteceu então? Aí ele falou, então vamos fazer um teste usando o Advanced Pro como adubo foliar também, com as características e composição específicas dele. Parte da formulação desses dois caras é igual e partes são complementares. Por isso, então, se justifica o quê? Esse grupo número 2 aqui, de intercalar. Por quê? Porque aí supostamente, a gente vai ver aqui com progresso, esse cara aqui vai se beneficiar dos recursos de Monstera Lab numa semana e dos outros recursos que não tem no Monstera Lab, mas tem no Advanced Pro na segunda semana. Esse cara só dos recursos de Advanced Pro e esse cara aqui só dos recursos de Monstera Lab, tá certo? Essa que é a ideia então. Eu expliquei tudo isso para vocês, para a gente tentar entender por que eu parei com Drench, tá? Porque não funciona, parece para mim, parece que não fecha a conta. A conta já está muito fechada aqui nessa relação sólidos e Monstera Lab. Mas, se possivelmente o Advanced Pro vai trazer benefícios diferenciados aqui, e a gente vai ver nessas plântulas médias de tamanho aqui, aí é interessante, aí é legal. E para de repente sanar essa deficiência, essa ausência na família Monstera Lab de um sólido, de algum sistema de nutrição sobre o substrato, diante dessa lógica, desse sentimento, né? O Juliano está preparando alguma coisa interessante aí há um tempo já. É questão aí do quê? De produção, de maquinário, tá? Mas vai rolar aí algo que, segundo ele, eu vou poder esquecer dessa relação Cote-Bokashi e trazer para cá algo tão eficiente, se não mais, para compor com o Advanced Pro ou Monstera Lab, ou os dois, com carinhas sólidos aqui
da família Monstera Lab sobre o substrato, tá bom? Bom, então a gente está finalizando o teste aqui. Essa aqui é a primeira semana. Monstera Lab, começando com o Advanced Pro esta semana e a próxima semana Monstera Lab. E aqui só Advanced Pro. 3 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Caixa de umidade, aguinha na base. E agora a gente vai fechar. Isso aqui vai virar a estufa de umidade ou estufa úmida, tá? A altura aqui está quase batendo, mas enfim, para início de teste, para proteção inicial deste frio, tá de ótimo tamanho. E eu vou levar agora para o ambiente que eu vou deixar fixo lá, sob luz artificial, calorzinho do indoor, um pouco maior do que lá fora, e a umidade garantida e constante pela caixa de umidade. Vamos ver aqui, trouxe para cá, vou bater o luxímetro só para desencargo de consciência, talvez seja um pouco mais baixo do que 100 FCs, olha lá, está na faixa de 84 FCs, lembrando que a leitosidade aí da tampa também reduz um pouquinho isso, tá bom. Na minha visão tá bom para plântula, tá? Se adultas suportam bem 100 FC, 87, 86 FC, que seja 80 FC dentro da caixa de umidade, tá bom para as plântulas. Vamos acompanhar assim. Beleza? Então esses foram os aspectos relacionados ao estudo aqui, ao piloto, nessa relação Monstera Lab versus Advanced Pro, como adubação, sistema de nutrição foliar. Agora, se você quiser ficar por aí e conhecer um pouco mais de Ignition Baby, ou Rever, que é um outro integrante da família Monstera Lab, que vai ajudar você para a produção, na produção a partir de sementes, mudas a partir de sementes, fica aí e a gente vai rever ou ver pela primeira vez Ignition Baby. Olha só, assim como o Monstera Lab há mais de um ano já foi piloto também, em tubinhos não oficiais, tá aqui o produto, tá? Da família Monstera Lab, produzido pela Deus Nutri Máquina, empresa aí do engenheiro agrônomo Juliano Cardinali. E bora testar então, como vocês viram aí no começo do episódio, mostrei as variedades de Papililaminum, mostrei o recolhimento dos frutos, estão aqui eles. Vamos ver como está de semente, tá? Não vi ainda, opa, padrão, ó. Normalmente Anthurium Papililaminum entrega aí 2 sementinhas por fruto, na média, tá? De 1 a 3, mas normalmente 2. O padrão de semente está bem, de Anthurium Papililaminum, colhi muito fruto aí de Regardens já, né? Aqui também parece que tem 2, e 2 maiores até, olha lá. 2 inclusive já entrando em fase de germinação. Quando a sementinha fica meio verdinha assim, é sinal que ela já começou o processo de germinação mesmo dentro do fruto, tá? Então olha lá, tá aqui. E vamos aplicar, deixar na solução de Ignition Baby por 15 minutos no caso aqui, porque é uma nova formulação que eu não cheguei a mostrar para vocês ainda. Quem anda atento aí com as aplicações de Ignition Baby vai notar que a formulação mais antiga era mais escura, porque ela era menos concentrada, e essa formulação é mais concentrada, então a dosagem é menor em relação à quantidade de água, tá? Por isso ficou mais clarinho assim. E vai ficar aqui por 15 minutinhos. Enquanto tá passando o tempo aqui, deixa eu colocar o timer. Enquanto tá passando o tempo, o que é mais importante a gente falar sobre Ignition Baby? Em cima dos meus testes aí, com muitas sementes já fiz. 15 minutos rolando aqui no relógio. O ponto mais essencial. A gente tem algumas características aí supostas de Ignition Baby. Primeira,
característica que protege as sementes de fungos. Vou dizer que isso é um fato, tá? As sementes que eu não apliquei Ignition Baby, elas tiveram uma propensão, um percentual maior aí de perda a partir de fungo. O grande lance de sementes assim é fungar, tá? Então, isso aí, nota 10 para Ignition Baby. Estou dizendo aí de uma relação de 30%, 20 a 30% de perdas. Segundo ponto, o Juliano comentou aí na questão de germinação mais rápida e crescimento mais rápido da plântula. Eu não notei. Conversei com ele, o papo é aberto aqui, são pilotos, certo? Quando eu coloquei aí em diversos testes, lado a lado, sementes não embebidas em Ignition Baby e sementes embebidas em Ignition Baby, como eu estou fazendo aqui, germinação não pareceu ser tão diferente assim. Elas desenvolveram numa média tudo igual. Crescimento também não pareceu tão diferente assim. Elas cresceram lado a lado, né? Plântulas vindas de sementes com Ignition Baby e plântulas vindas de sementes sem Ignition Baby, elas cresceram mais ou menos igual. Germinaram e cresceram mais ou menos igual. Mas a parte de proteção, ou seja, a produtividade, a não perda de sementes, com certeza, Ignition Baby aí mostra uma eficiência bem interessante, dependendo aí do interesse de vocês, mas se a ideia é produtividade, vale a pena ter esta etapa no processo de produção aí, tá? Incluir esta etapa de deixar aí 15 minutinhos as sementes embebidas nessa solução. Bora aguardar mais um tempo aí, enquanto isso eu vou preparando a casinha úmida aí desses carinhas. Eu provavelmente vou utilizar aqui, ó, esse carinha aqui, que é bacana, né? Essa aqui é a tampa. Nomeei assim só de referência. Eu vou lembrar aqui que são duas variedades, dois morfotipos diferentes de Papillilaminum, tá? Marco a data aqui também sempre. Tá aqui a base com esfagno, tampinha aqui. Bora aguardar mais um pouquinho. 15 minutos se passaram. Eu vou peneirar agora para tirar o excesso de Ignition Baby sem lavar as sementes, tá, gente? Manter o fluido aí protegendo as sementinhas. Estão aqui os 4 irmãos. Aí não tem muito segredo, né? Você vai com o dedo assim, eu pelo menos vou com o dedo. Só depositar sobre o esfagno. A gente não precisa enterrar sementes de Anthurium, tá? Vou dar um espaço entre eles aqui, para que as raízes não se enrosquem demais. Para 4 indivíduos, esse potinho aqui tá de ótimo tamanho. Eu costumo deixar os orifícios aqui dessa micro estufa fechado, tá? Como já expliquei para vocês. E agora eu vou deixar dentro da estufa vertical adaptada, cujo calor lá é certo, 3 graus mais alto do que o ambiente. Mas pela questão de calor, a iluminação é muito boa também, bastante eficiente. E bora aguardar então o desenvolvimento por aqui. Em breve a gente segue com nova sequência, continuidade de episódio nesse projeto piloto aqui que envolve essa relação Monstera Lab e Advanced Pro, tá? Como sistema de adubação foliar em 3 tipos aí de testes. Beleza? Vou ficando por aqui então, meus queridos plantoides, em mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Espero que vocês tenham gostado aí desses detalhes técnicos aí, que no final pode ajudar bastante no cultivo, no próprio hobby. É muito prazeroso passar por todos esses processos, experimentar essas relações, seja
só para vocês sentirem mesmo, ou seja também para que no futuro vocês façam seus próprios híbridos, suas trocas, suas vendas, e assim a gente segue nesse rolê que é muito satisfatório, muito saudável. E é isso aí. Vou ficando por aqui então. Valeu, meus queridos.